Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas conversas. Conversas que têm como objetivo melhorar a sua relação com seu filho e ajudá-lo a torná-lo mais preparado para os desafios que ele vai encontrar ao longo da vida. Meu nome é Neto, sou educador, pai de 2 filhos, do Joaquim e da Malu, biólogo e com mais de 20 anos de experiência em educação infantil. Ou seja, tenho ótimas histórias para contar para vocês. A nossa conversa de hoje é sobre a culpa que as mamães sentem, principalmente as mamães, quando vão deixar seus filhos na escola. Durante esse tempo todo que eu trabalho com educação infantil, eu percebo que muitas mães têm uma dificuldade, uma angústia muito grande em deixar seus filhos na escola. A sensação é que elas estão fazendo alguma coisa de errado, que na realidade elas deviam estar em casa se dedicando exclusivamente aos seus filhos. Eu não quero aqui ter uma conversa num estilo de autoajuda, muito menos dizer o que você deve ou não deve fazer com a sua família. Essa é uma decisão que cabe a você e exclusivamente a você. O que eu quero aqui é trazer algumas informações e alguns pontos de vista que possam contribuir para que você tome decisões mais seguras. Sei que deve ter gente pensando agora, como é que um homem vai falar sobre a minha relação com meu filho? Como é que ele vai falar sobre alguma coisa que ele não viveu? Como eu já falei para vocês, eu trabalho há muitos anos com educação infantil. E durante esse período eu acompanhei centenas e centenas de famílias, centenas e centenas de mães trazendo seus filhos todos os dias para a escola. Crianças desde bebezinhos ali dos seus 4 meses até os nossos veteranos de 5 ou 6 anos. E quando essas mães voltavam para os seus trabalhos, voltavam para suas casas, eu ficava aqui, acompanhando essas crianças e percebendo como aconteciam e como se desenvolviam essas relações de mãe e filho. Eu tenho muitas histórias, muitas experiências sobre tudo isso e é isso que eu vou passar para vocês agora. Quero contar para vocês agora uma coisa bem importante. A gente costuma imaginar que as crianças começam a ler ali na alfabetização, perto dos seus 6 anos, mas isso não é verdade. As crianças começam a ler muito antes, desde bebês. Os seus filhos, desde bebês, já liam o seu comportamento, o seu corpo e os seus sentimentos. Os bebês conseguem perceber, a partir dessa leitura, quando você está calma, quando você está nervosa, quando você está ansiosa, sem que você precise dizer uma palavra. Com isso, a gente percebe o quanto a sua relação com você mesma, com os monstrinhos que moram aqui dentro, interferem na saúde, no bem-estar e no desenvolvimento do seu filho. É muito nítido, principalmente durante o período de adaptação, mas também perceptível ao longo do ano o quanto as emoções da mãe interferem na adaptação e no bem-estar da criança também na escola. Crianças com mães inseguras têm uma dificuldade muito maior em se adaptar à rotina da escola e também a desenvolver as atividades propostas pelas professoras. Um primeiro passo importantíssimo para nos livrarmos dessa culpa é refletirmos racionalmente sobre as nossas decisões. Deixar de trabalhar para me dedicar exclusivamente ao meu filho é uma opção? Caso isso seja possível, eu me sentiria bem com essa decisão? Se a resposta for não, para qualquer uma dessas 2 perguntas, o primeiro passo e o mais importante já foi dado. A escola não é uma opção, mas uma necessidade. Outra pergunta importante é: dentro das minhas possibilidades e da minha realidade, essa é a melhor escola que eu posso oferecer para o meu filho?
Você não precisa dedicar 100% do seu tempo para o seu filho, mas você precisa confiar em quem você escolheu para dividir essa responsabilidade. Apesar de ser apaixonado por crianças e por educação, eu preciso confessar que aquelas que são consideradas super mães, que dedicam 24 horas do seu dia no cuidado com seus filhos, me incomodam um pouco. Me incomodam porque essas mães abrem mão de suas vidas para se dedicar exclusivamente para os seus filhos. A questão aqui é que o cuidado é sim muito importante, especialmente para aquelas crianças até os 2 ou 3 anos. Mas quando falamos sobre educação e desenvolvimento das crianças, o nosso comportamento, o seu comportamento é mais importante do que aquilo que nós falamos para os nossos filhos. Dessa forma, o seu trabalho, os seus interesses, hobbies, a sua relação com a alimentação é determinante para o desenvolvimento dos seus filhos. Somos exemplos, mais do que cuidadores, que limpam, alimentam e dizem o que é certo e errado. A gente também tem a ideia de que as mães de antigamente eram muito mais dedicadas aos seus filhos, mas eu tenho sérias dúvidas nesse quesito. Primeiro, porque comparar pessoas de épocas diferentes é sempre um equívoco. Segundo, porque essas mães de antigamente costumavam ter uma rede de suporte muito maior do que as mães dos dias de hoje. As crianças daquela época tinham um suporte, ficavam muito mais tempo com avós, com tios, com vizinhos e inclusive com irmãos ou primos mais velhos. Como exemplo, é incomparável a vida e a rotina dos meus avós com os avós dos meus filhos, que têm uma vida profissional e uma vida social infinitamente mais ativa e, com isso, menos tempo para os netos. E outro ponto importante é a qualidade do tempo que você tem com seus filhos. Mais importante do que a quantidade, do que o volume de tempo, é quanto de fato você se dedica ao seu filho quando está com ele. Longe do celular, com toque, com olho no olho, com afeto. É isso que vale. E mesmo que seu tempo não seja tão extenso quanto você gostaria, é muito importante que você continue educando e orientando seu filho da forma adequada. É comum que essa culpa que nós falamos nos torne adultos mais permissivos, que deixem nossos filhos fazerem tudo em nome da sua felicidade. Mas as regras continuam sendo muito importantes e o não continua sendo fundamental para o desenvolvimento do seu filho. Deixa eu contar mais um segredo para vocês. Crianças não gostam de adultos permissivos. Crianças gostam de adultos que as façam se sentir seguras. E nesse caso, o não e o respeitar as regras é um ingrediente super importante para essas relações. Resumindo, respira fundo, tenha segurança nas suas escolhas e cuide bem de você para que você possa cuidar bem do seu filho. Espero que eu tenha ajudado nas suas tomadas de decisão. Muito obrigado e até a próxima conversa.